Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a participar comigo todos os dias do Diário Espiritual, que consiste em fazer o estudo da Palavra de Deus num método dinâmico criado por Monsenhor Jonas Abib, o método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Você vai precisar de um material. Que material é esse? A sua Bíblia, canetas coloridas, de preferência das cores verde, vermelha e azul, para anotar as realidades que nós vamos procurar na Palavra de Deus, e um caderno ou algum dispositivo que você possa escrever o seu diário. Por isso, o nome desse canal e a dedicação dele é integral a este método, Diário Espiritual. Você vai encontrar aqui playlists com alguns livros já, mas eu já te adianto, existe uma ordem para que você possa fazer esse método corretamente, a ordem dos livros, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo já alguns links importantes para você. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Exorto-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros, com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, pela medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu é também aquele que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos, todos nós, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda a junta e ligadura, com a operação harmônica de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a própria edificação no amor. Palavra do Senhor.
graças a Deus. Paulo apresenta aqui, na minha indicação, na minha escrita aqui do meu diário, o caminho da santidade. Se você olhar na sua Bíblia de Jerusalém, o título é Apelo à Unidade. E de fato, é assim que Paulo começa falando. E aqui, graças a Deus, vem uma ordem para nós. Essa ordem é muito clara e muito direta para mim e para você. Exorto-vos, pois, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como assim? Nós fomos chamados a uma vocação. E Paulo apresentou essa vocação. Até agora, esses 3 capítulos foi falando da grandeza de Deus e do nosso chamado. Chamado a estarmos unidos a Ele. Só que a gente precisa perseverar. É a ação de Deus quem nos transforma em santos, em homens novos, mulheres novas. Mas a nossa parte é permitir que Deus faça isso e perseverar nesta permissão, neste caminho, em buscá-lo, em não cessar de procurar o Senhor. Quando nós nos desviamos dessa conduta, nós regredimos na fé e na graça de Deus. Nós precisamos sempre andar para frente, fazer sempre mais progressos na nossa santificação, nesse caminho de santificação. Paulo está apresentando esse caminho. Como que nós vamos viver de maneira digna da nossa vocação? Versículo 2. Com toda humildade e mansidão. Em primeiro lugar. Humildes e mansos. Ninguém querendo ser mais que ninguém. E nem se achando a pior de todas as pessoas também. No sentido negativo da coisa. Qual é o sentido negativo? Você saber que tem qualidades, mas nem reconhecê-las e esperar que outros a reconheçam para que você possa reconhecer. Aí você fica numa falsa humildade ali. Não. As qualidades que você tem, você precisa reconhecê-las, sabendo que isso não o torna melhor que ninguém. Simplesmente você as tem. Paulo vai falar disso na frente, vai destrinchar um pouco mais sobre isso. Humildade, mansidão, e aí não precisa explicar, mansidão com longanimidade. Olha, coração aberto, longo para o bem, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade pelo vínculo do Espírito, pelo vínculo da paz. Ou seja, nós vivemos em comunidade. A igreja é uma comunidade. É claro que existem ainda hoje, em essa era pós-apostólica, tiveram muitos grandes homens e mulheres, grandes santos, que viveram como eremitas, sozinhos. Há alguns que têm essa vocação, e Paulo está aberto. A vida da igreja, o Espírito Santo, ele derrama os seus dons como ele quer. E isso é que a gente vai entender. A forma de vida em que eu estou hoje na igreja é uma forma de vida nova, de uma consagração a Deus, mas de maneira nova. É até chamado novas comunidades. Isso, no início da igreja, era talvez o normal. A forma como se vivia. Como nós tentamos viver hoje, claro, adaptado ao século que estamos vivendo, mas era um pouco disso. O reflexo disso é como se nós recomeçássemos, de alguma forma, isso na igreja. Assim como existem inúmeros outros carismas. Agora, a forma de viver é diferente de cada um. Por quê? Porque Deus deu esse dom especificamente para cada fundador. E a igreja foi vendo, isso é do Espírito, isso é do Espírito, isso é do Espírito. E foi deixando, permitindo que as coisas aconteçam. E a santidade brotou nesses carismas, como brota e brotará efetivamente também no meu carisma Canção Nova, que tem como um dos seus
Lemas, uma das suas palavras mais importantes, ou santos ou nada. Eu não quero ser nada. Eu quero ser santo. Por isso, luto por essa santidade. E aqui vejo, nesta palavra, reconheço que aqui é um caminho de santidade. Primeiro, eu preciso buscar o vínculo da paz no espírito. Sendo humilde, manso, longânime. Nada de ficar estressado rápido. Nada de ficar com raiva logo, né? Por mais que... Não, perdoando, suportando, ajudando. Esse caminho de esforço, de ascese para viver junto com as outras pessoas. Fazendo bem, mantendo na caridade. Como nós já vimos, é a base para um homem interior viver a partir daquilo que são as coisas santas. E aqui Paulo vem com um princípio eterno agora, mostrando que, olha, ninguém é melhor. Por quê? Há um só corpo e um só espírito, assim como há uma só esperança da vocação que fosse chamados. A esperança, o prêmio lá no final é igual, independente da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós somos membros da igreja. Mas, versículo 7, a cada um nos foi dada a graça, a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Ou seja, Paulo está falando aqui de Jesus que subiu aos céus e aí derramou o Espírito Santo e o Espírito Santo distribuiu os dons. Subindo às alturas, levou cativo o cativeiro, né, que era a morte, né, ele destruiu a morte e concedeu dons aos homens. E aí ele explica que esse subiu antes foi aquele que desceu, porque Jesus foi sepultado. Tem um credo aqui, né? Foi a moção dos mortos, depois ressuscitou. Ele está acima de tudo para ser primogênito, está acima de todas as coisas, de todas as realidades. Esse é o Senhor que concede um dom específico, uma graça, uma função a cada um. E no versículo 11 ele vai dizer, concedeu a uns serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores. E essa lista pode ser muito maior e é muito maior, mas Paulo para por aqui. Se a gente for olhar a carta aos Coríntios, depois, lá no capítulo 12, Paulo vai falar dessas primeiras, né, e grandes funções na igreja. Tem os anciãos, enfim. Para quê? Para aperfeiçoar os santos. Olha, e se a gente olhar para a história da igreja, a gente vai ver quantos santos contemporâneos, quanto um ajudou no aperfeiçoamento do outro, quanto um melhorou a tese e o conhecimento de Deus que o outro foi trazendo. É esse movimento maravilhoso na igreja. É por isso que hoje a gente tem um depósito, né, da fé maravilhoso, enorme, em que nós podemos beber dessa graça, nos alimentar dessa graça, para a nossa santificação também. E para que tudo isso? Até que, versículo 13, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, do estado do homem perfeito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Esse é o grande objetivo, a nossa santidade. E santidade é esse conformar-se perfeitamente a Jesus. Gente, é um trabalho só para Deus mesmo, né? Porque só de pensar nisso a gente... Nossa, não é possível isso. Não, para nós não. Mas para Deus sim. Para Deus é. E é isso que Paulo está nos ensinando. Mantendo-nos... Olha só, a nossa parte. A primeira parte aqui da leitura do capítulo 4. A nossa parte é viver de modo digno. Com vocação. Então, eu preciso me esforçar pela humildade, eu preciso me esforçar pela mansidão, pela longanimidade, o quê? Diante
das situações da vida comum, eu preciso ter essa ascese. E Deus, que age em todos, vai trabalhar no meu coração o crescimento da graça. Deus vai fazer. E qual é o resultado disso? Mesmo durante o processo. Versículo 14 a versículo 16. O resultado é: assim não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e ungido e unido por meio de toda junta e ligadura, articulações, ligamentos, com a operação harmônica ou harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Ou seja, nós seremos uma igreja forte, firme. Nós seremos pessoas íntegras, onde Cristo será íntegro em nós. Essa integridade que Paulo está falando aqui é pessoal e comunitária. Verdade ou não é que você, que já caminha há um tempo aqui com o estudo da palavra de Deus, tem ficado mais seguro, mais firme na sua fé? Coloca aqui nos comentários. O que isso mudou? De vez em quando eu peço isso, né? Porque é fato. Se eu caminho com clareza e com um profundo respeito às coisas de Deus na direção da verdade, é inevitável que a minha fé cresça. Não cresça, né? Ela vai crescer. Eu vou me tornar uma pessoa mais madura na fé. Por quê? É de fé em fé que eu vou crescendo, de experiências de fé concretas. Eu faço a experiência, Deus toca o meu coração, Deus me abre os olhos do coração. Eu enxergo a verdade e eu vivo por esta verdade. A partir desta verdade, aquilo se torna concreto na minha vida. É por isso que no método nós, no final, temos o quê? Qual é a mensagem de Deus para mim? Ou seja, a verdade que me foi apresentada. Um pedido de Deus, o que Deus me ensinou. E depois, como eu posso colocar isso em prática. E eu preciso colocar em prática. Porque é colocando em prática que eu edifico sobre a rocha. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, ele vai dizer que o homem que constrói sobre a areia é aquele que ouve a palavra. Olha, nós estamos ouvindo, mas ele não põe em prática. E quem constrói sobre a rocha é aquele que ouve a palavra, mas põe em prática. Pronto, os dois construíram, mas ambos serão acometidos de chuvas, ventos, enchentes e toda espécie de tribulação. Mas qual é a casa que vai permanecer em pé? A casa construída sobre a rocha. E a casa que foi construída sobre a areia, será grande a sua ruína. Está falando do quê? Da nossa salvação. Vamos construir sobre a rocha. Então não basta ouvirmos. Precisamos ouvir e lutar para viver, para colocar em prática. Assim, versículo 14, não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens. Veja, esses ventos de doutrina são falsas doutrinas, são ideologias humanas, mundanas, que muita gente que vai na igreja tem para si como a verdade e se perde nisso. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus. Finalmente apareceu uma promessa aqui nessa carta aos Efésios. Versículos 14 a 16. Promessas de Deus. Esse finalzinho aqui desse trecho que nós lemos. E princípios eternos. Tem ordem antes. Ordens. Versículos de 1 a 3. As ordens de Deus.
Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, e ele continua. E princípios eternos, versículos de 4 a 13. Princípios eternos. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como pôr isso em prática na sua vida? É isso que eu convido você a anotar no seu diário e lutar para viver. Se você é novo no canal, tá aqui o convite para você se inscrever, acionar o sino da notificação. Deixe um like, que o seu like evangeliza. E para você aprender a fazer o método e caminhar conosco todos os dias, sabendo já ir anotando, tem uma playlist aqui no final, Primeiros Passos no Diário Espiritual. Acessa ela que você vai aprender. Na descrição do vídeo tem links importantes que podem interessar para você, viu? Não deixa de ver não, tá certo? Você, depois que aprende a fazer, começa pela primeira carta de São João. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.